convidamos a nossa palestrante de hoje, a Ellen. Seja bem-vinda. Boa noite. Que lindo esse microfone bem regulado. Só para que eu falei, deixa eu fazer um. É uma alegria sempre voltar a essa casa. E reencontrar amigos já de longa data. Com a Deli, o Wilson, outros trabalhadores da casa, que são familiares, né? São pessoas da nossa família espiritual. Nós sabemos que existe a família sanguínea, né? Aquela que nós não escolhemos, nós viemos, entre aspas, não escolhemos, né? Nós descendemos deles. Espiritualmente a gente sabe que é todo um arranjo para que essa não escolha seja, até mesmo muitas vezes, a nossa escolha. E esses seres que constituem a nossa família espiritual, que são pessoas queridas que nós encontramos na jornada, às vezes assim, numa tarde, numa manhã fria, na fila do supermercado. Pessoas que de um convívio breve acabam virando amigos grandiosos, daqueles que sempre estão conosco, mesmo que não fisicamente estejam convivendo todos os dias, mas que você sabe que numa hora de necessidade você pode contar com eles. E você sente que diante das suas vitórias, das suas conquistas, eles vibram por ti. E quando a vida por algum motivo te faz sofrer, eles também se entristecem com o seu sofrimento. Esses são os nossos familiares da grande família espiritual, seres com os quais nós nos afinizamos, que nós vibramos numa frequência parecida, uma frequência fraterna, uma frequência amorosa. Para começar a reflexão proposta na noite de hoje, eu gostaria de lembrar um texto que a maioria de nós com certeza já recebeu, já leu, já ouviu, já viu em filme, já assistiu em palestra, e hoje eu recebi um monte nas redes sociais aí, né? E que começa: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa ou de tua, dependendo da interpretação do texto, paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E ao proferir essas palavras, sintam como a paz começa a se instalar realmente em nós. E nós começamos então a nos questionar no nosso papel de hoje, se nós estamos sendo instrumentos de paz ou se nós estamos sendo disseminadores da discórdia. Se nos nossos ambientes familiares, de trabalho, de estudo, nós conseguimos manter essa proposta de ser um instrumento de paz. Nós estamos sendo mais ponte ou muralha? As pontes unem cidades, países. As pontes unem partes segregadas, um lado de cá, um lado de lá de um rio. Uma linda ponte. As muralhas separam, impedem a vista, impedem a comunicação, trazem diferenças. Então, será que nesse momento atual da minha jornada terrena, eu estou sendo mais muralha, segregando, discriminando, apontando, me afastando? Ou estou sendo ponte? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Parece tão convidativa essa frase, mas ao mesmo tempo é desafiadora. Imaginem, diante de situações de ódio, diante de problemas que acontecem na nossa sociedade,
envolvem crimes de ódio, palavras de ódio? Será que diante de uma situação real de ódio que nos envolve pessoalmente, eu serei capaz de levar o amor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E essas são só as primeiras frases dessa oração linda que ela é atribuída ao Francisco de Assis, o poverello, aquele que nasceu em berço de ouro, que tinha tudo para seguir uma vida pomposa, cheia de regalias, sem que nada lhe faltasse até o seu último dia de existência. Mas que certo dia teve um sonho, e nesse sonho ele ouviu uma voz que dizia: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja. E ele, muito jovem, muito inocente, ouviu aquela voz e pensou na igreja que ficava perto da casa dele, na pequena Assisi, a pequena Assis, centro da Itália. E ele então acordou pensando em convidar alguns amigos para ajudarem nessa reforma. Ele imaginando que era uma reforma física, dessas que a gente faz de vez em quando na casa da gente, de dar uma pintada aqui, reformar os móveis lá. E ele foi reformando aquela igreja de pedras, pedra a pedra, passo a passo, dia a dia. Os amigos muito jovens apareciam lá e convidavam para festa, para brincadeiras, para momentos de descontração entre outros jovens. E ele dizia: não, eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho que reformar essa igreja. Eu fui convocado a isso. E os amigos que gostavam e eram, desde criança, muito amigos, disseram: tá bom, então a gente vai te ajudar a terminar logo essa reforma para que você possa ficar livre e sair por aí conosco. E esses amigos então começaram a ajudar o Francisco nessa reforma da igreja, que se concretizou fisicamente, mas que com o tempo nós viemos a conhecer que era muito maior, que era a reforma de um pensamento cristão. Não tão somente a igreja física perto da casa dele, mas reformar o coração de um povo, de uma comunidade cristã que na época de Francisco estava perdida. O cristianismo tinha caminhado por um lado diferente da sua essência. Naquela época as pessoas estavam muito mais ligadas à pompa, ao status, às formas, aos rituais, do que aquela essência que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos, que é da simplicidade, da amorosidade, da fraternidade, da igualdade, da empatia e, sobretudo, de dar a outra face. A base do pensamento cristão veio contrapor o olho por olho, dente por dente, que era o pensamento vigente. Ah, você roubou? Corte sua mão. Ah, você bateu no olho do fulano? Vamos arrancar-lhe o olho. Esse olho por olho, dente por dente, lá dos primórdios, de quando nós ainda éramos muito primitivos. E digo nós porque, tendo conhecimento da espiritualidade, podemos com certeza dizer que vivemos várias existências. Essa não é a nossa primeira jornada na Terra. Então, muito possivelmente, nós mesmos aqui, dessa casa hoje, estivemos lá, aplaudindo, mandando, ordenando e até nos aprazendo, né? Achando bacana aqueles atos de violência. Mas vem a roda da vida, o tempo passa e nós, um pouco mais melhorados, então já estamos na época de Francisco de Assis. E nessa época já não tinha mais tanto esse olho por olho, dente por dente, mas o que aconteceu? A comunidade cristã então estava desviada para a pompa, para a luxúria, para o ritual, e segregando as pessoas mais simples, as pessoas que não tinham as roupas bonitas para frequentar a igreja, que não tinham calçados, elas começaram a ser segregadas, e elas começaram a se sentir mal de frequentar essas igrejas. E o Francisco então vem com essa missão, que não foi nada fácil, de aproximar
esses grupos, de trazer essas pessoas mal vistas, maltrapilhas, segregadas, discriminadas para dentro. E nessa, o magnetismo dele era tamanho que não vieram só as pessoas segregadas, vieram os animais. Quando Francisco falava, fosse na igreja, perto de sua casa, fosse debaixo de uma árvore, nos caminhos da Itália, ele falava com tamanha propriedade e amor que não só as pessoas se comoviam, mas os animais se aproximavam, incluindo animais silvestres. E as pessoas viam aquilo e tinham a certeza que estavam então diante de um verdadeiro cristão. Alguém que essencialmente veio para a Terra para corrigir os rumos da base, da essência do cristianismo, que mais tarde veio a se dividir nessa imensa vertente de religiões que hoje nós temos, mundo afora. Vertente essa que inclui o movimento espírita, que também é de base cristã. Todo movimento que tem como base o estudo do Evangelho, que tem como modelo Cristo, é um movimento cristão. Então, olha a tarefa do Francisco. Vir sacudir aquela estrutura fechada, rígida, formal e trazer algo novo. Foi fácil? Não. Não foi. Tanto que numa das andanças do Francisco pelo mundo, ele começou a perceber que a quantidade de gente sofrendo, a quantidade de gente passando fome, a quantidade de gente com doenças incuráveis, doenças terminais, doenças sofridas, era tão grande que ele sozinho não ia conseguir dar conta. Ele que já era visto então como o espelho do próprio Cristo da Terra, porque através dele se refletia a luz mística. E por refletir essa luz, então, ele conseguia, ao impor suas mãos, promover curas. Ele, na parceria com Cristo. Quando ele se depara com a imensidão do mundo, e essa primeira percepção dele se dá na primeira viagem a pé, entre Assis e Roma, depois olhem o mapa da Itália em casa, por favor. Olhando de avião não é tão longe assim, mas a pé é uma jornada. De Assis a Roma, ele vai percorrendo várias cidades e vilarejos e vendo a quantidade de sofrimento. Então, numa noite, ele já com aqueles amigos que acabaram virando seguidores da mesma essência cristã, que viria a se transformar, né, nessa ordem franciscana, mas até então a gente fala dos primórdios de tudo. Ele estava deitado numa pedra. Ele não tinha um travesseiro para recostar a cabeça. E ao deitar-se na pedra, ele fitava o céu de estrelas e sentia lágrimas doloridas vertendo dos seus olhos. E de repente ele questiona o alto e pensa: eu não posso fazer nada para socorrer toda essa gente. O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? E aquela voz que lhe veio primeiro em sonho, mais uma vez surge diante de Francisco e diz: Francisco, querer fazer tudo sozinho é sinônimo de egoísmo. És um entre os que meu Pai envia para o planeta Terra. Acalma o teu coração. Se conseguires ajudar uma formiguinha a reencontrar o caminho do formigueiro, já estarás fazendo a sua missão. Já estarás diminuindo a dor do mundo. E Francisco então sai daquele transe que ele entrava com um coração muito mais alegre, com a alma muito mais afagada e disposto, sim, a chegar até o Vaticano e conversar com o próprio Papa sobre a possibilidade dele poder vir a pregar em igrejas, porque até então suas pregações eram ilegais, né? Elas eram pregações feitas ao ar livre, para os amigos.
para os andantes, para os bichos. E ao chegar lá, eles, num primeiro momento, não são recebidos pelo Papa, e mais tarde, sim, que ele consegue um encontro, né, uma conversa, para que ele tenha autorização de, pelo menos, pregar. E a autorização que lhe é dada é bem interessante, porque é falado que ele pregaria, então, de acordo com a interpretação que ele tinha do Evangelho da época, mas que ele se contivesse aquela determinada estrutura dele, né? Que ele não tentasse, digamos assim, transformar, então, aquela estrutura dele num todo. Porque os outros freis, os outros padres da época não tinham o pensamento preparado para compreender o que o Francisco propunha. Eles ainda estavam nesse processo, como nós estamos hoje no processo, né? De caminhar, de melhorar, de aparar a aresta, de ser melhor hoje do que ontem. E esses seres religiosos também estavam na sua caminhada. Mas sim, lhe foi concedido então o direito de não ser pelo menos perturbado, não ser interrompido, não ser escorraçado de onde ele estivesse pregando. E ao ouvir as palavras do Francisco de Assis, era muito comum que as pessoas obtivessem, apenas ao ouvir, obtivessem curas reais. Tamanha fé que ele despertava nessas pessoas, porque nós sabemos que a cura só se dá quando nós estamos realmente acreditando no processo de cura. A cura só se dá através do nosso mérito, com certeza, temos que ter esse merecimento de nos curarmos, mas não basta só ter um merecimento se você não acredita que é possível. Então, o Francisco despertava essa docilidade, essa amorosidade, despertava os sentimentos mais puros do coração daquelas pessoas. E através desse despertar, desse desprender, desse desnudar das almas, ele conseguia então que as curas acontecessem, mesmo durante as suas pregações. E por falar em uma das suas pregações, eu sempre gosto de lembrar, que talvez seja a nossa alma romântica, né, de uma das pregações dele, em que a multidão estava assim, como sempre, ao redor, e ele avista no meio do povo, mas pensa no povo, muita gente, ele avista a sua ex-vizinha Clara, e aquilo faz com que ele fique muito emocionado, porque quando Francisco, então, decide deixar os luxos de casa, quem já estudou um pouquinho da história dele, viu filmes, leu crônicas, livros, sabe que foi impactante, né? Foi algo bem marcante, até para os padrões de hoje seria algo impactante. Vocês imaginem um jovem assim, sei lá, da família mais conceituada aqui da região de Balneário, Itajaí, Camboriú, conceituada e com status e com um poder aquisitivo muito elevado. Imaginem esse jovem, tá? Todo mundo sabe, é o filho do fulano, que tem aquele patrimônio grande. Ele ir para a beira da praia, ou ele ir para a praça, como o Francisco fez na praça, né? Vai para a praça, se despe, porque ele não quer nem a roupa que era a herança do pai dele. Olha que forte, para os padrões da época e para hoje. E aí em seguida os amigos entregam aqueles sacos, né, que se carregavam batata, enfim, e eles fazem uma vestimenta improvisada daquilo, trançam uns fios daquilo que, né, na cintura, e ali surge a base da roupa franciscana, de um reaproveitamento de um saco usado para transportar alimentos. Mas o simbolismo do gesto dele é: não quero mais depender da família do meu pai. Porque se ele continuasse na dependência da família do pai, ele teria que seguir o que o pai queria. E o que o papai queria para ele na época era que ele seguisse no ramo do comércio, seguisse sendo o que o pai era. E Francisco, como vocês já sabem, teve toda essa convocação que dizia: não, Francisco, teu caminho
caminho não é entre os mais abastados. Tenha gratidão a essa família que te criou, a sua mãe, a seu pai, gratidão à sua comunidade, mas olhe para os menos favorecidos, olhe para aqueles que nada têm. Você veio do berço que tem tudo, mas você tem que olhar para quem nada tem. E ele conseguiu então, e é óbvio que ele tinha essa dimensão espiritual, porque pensem, qualquer um de nós, na missão de Francisco, a tentação deve ter sido muito grande, né? De, eu tenho que sair pelo mundo aí, cuidando de gente leprosa e tratando ferida dos outros. Pra quê? Se eu tenho uma casa linda, maravilhosa, confortável, eu tenho um ofício para exercer, o pai dele queria que ele trabalhasse no mundo, então estava tudo na mão dele, tudo fácil ali. Ele largou o fácil, largou a vida que todo mundo sonhava ter, para se casar com quem? Uma pobreza. E por isso o simbolismo de tirar as roupas, que ele não queria mais. A partir do momento que ele se desnuda das roupas e se veste com aquela nova túnica paupérrima, ele mostra para aquela comunidade que vai trilhar um caminho diferenciado. Comentários da época, imagina, vários. Ficou louco, ingrato, ele tem tudo. Surgiram esses comentários? Com certeza, surgiram esses comentários. Para que fazer isso? Coitado desse pai, dessa mãe. Mas com o tempo, essas próprias pessoas que o julgaram com palavras, o condenaram, vieram a entender que ele tinha uma missão maior, que no momento nem ele sabia, mas que a história vem nos contar, que era essa missão de, muitas vezes, para aquelas mesmas pessoas que o xingaram, que não o compreenderam na época, vir a ser um alento. Teve o caso de uma família que tinha uma menina de uns 6 anos de idade que brincava no jardim da casa, quando de repente a menina sumiu. E Francisco andava por aquela comunidade e logo disseram: Francisco, nos ajude a procurar a menina. Ela tem 6 anos e estava brincando e sumiu. E Francisco logo lembrou que ali naquela região tinha passado um grupo de homens daqueles que se dedicavam a crimes, que faziam furtos, que faziam atos de violência, que não eram homens de bem, eram homens de má índole. E ele sentiu um arrepio percorrer. E seguiu a intuição dele, esse arrepio, essa coisa, e foi em direção a uma casa que ele sabia que era uma casa abandonada. E lá ele encontrou a menina. A menina estava encolhida num canto, chorando, e quando viu disse: mamãe, mamãe, mamãe. Ele tomou a criança nos braços e disse: vou levar até a sua mãe, vou te levar a sua mãe. E chegando na casa, que era uma casa linda, super bem conservada, de muito requinte nos muros, no jardim, no portão, ele é recebido pela família que estava em desespero e diz: graças a Deus, ela está de volta, ela está viva, graças a Deus. E ele entrega então aquela menina aos braços da mãe. Em seguida o pai chega e ele é convidado a entrar até a sala da família. E o pai cai em prantos quando eles descobrem que a menina havia sofrido violência. E o pranto do pai é tão grande, mas ao mesmo tempo que o pai chora, ele começa a ser acometido por uma raiva muito grande e um sentimento de vingança e revolta. Eu vou atrás deles, eu vou isso com eles, eu vou. E Francisco olha para aquela família naquela situação realmente devastadora, realmente trágica, realmente triste, e diz que enquanto eles não perdoarem, a tristeza e a dor habitaria o coração deles. A filha continuaria sendo uma filha linda, seria tratada, curada, amada,
cresceria e seria uma linda mulher, cheia de virtudes e sonhos. Um exemplo de mulher para toda a comunidade. Mas se eles não perdoassem, toda vez que eles trouxessem a raiva e a revolta para dentro do coração, seria mais uma violência. E aqueles algozes jamais iriam embora, jamais deixariam a casa e os corações deles. Palavras de perdão, fáceis, não, mas que Francisco teve a condição e a propriedade espiritual de colocar para aquela família, naquele momento tão assustador. Ele sai daquela casa também aos prantos, mas pedindo a Jesus que fizesse o máximo para aliviar a dor deles, que a menina logo se recuperasse e, se possível, esquecesse daquele horror. E assim foi Francisco, um ser simples, um ser tranquilo, um ser amoroso, que onde passava levava uma palavra de esperança, um afago. Existem dois tipos bem identificáveis de pessoas no mundo. Existem as pessoas que elas são as ceifadoras. As ceifadoras são pessoas que pisam, cortam e até matam os sonhos da gente. As ceifadoras são pessoas que, diante de qualquer possibilidade de realização de alguma ação, de alguma viagem, de alguma tarefa, vão te dizer: ah, mas é difícil. Você? Não. Será? Você tem capacidade para isso? As ceifadoras estão sempre querendo ceifar os sonhos da alma da gente. Por outro lado, existe um outro grupo de pessoas tão numeroso ou mais numeroso, que são os regadores. Os regadores têm a capacidade de, com sua presença, sua energia, suas palavras, suas atitudes, fazerem o jardim dos nossos sonhos florescerem a cada dia. Eles adubam a alma da gente. Eles nos fazem ter esperança. Eles são regadores. E quando vocês estão diante de um ceifador ou de um regador, vocês sentem imediatamente a diferença. É visível, é perceptível. E a grande questão a se refletir é se nós, cada um de nós aqui hoje, em nossa existência, temos agido mais como ceifadores ou regadores dos outros, mas também de nós mesmos. Muitas vezes, o maior ceifador da nossa jornada é você próprio. Quando você corta as suas ideias luminosas, quando você recebe um convite da casa para vir a ser voluntário, mas uma voz dentro de ti diz: não, você não é capaz de ser um voluntário. Isso é para pessoas que já são evoluídas. Você não é. Essas vozes que te ceifam, que podem ser vozes que vêm da sua infância, da sua adolescência, heranças de vidas passadas, são vozes limitantes, também chamadas de crenças limitantes. Então, vamos perceber se, em algum momento da nossa jornada, nós somos os nossos próprios ceifadores, dizendo não para as coisas boas, por medo de começar ou de tentar, receio de julgamento, por ouvirmos essas vozes que tentam nos bloquear, que querem todo mundo sem fazer nada de bom. E dar mais vazão à voz do regador. Nos cercar mais das pessoas que regam os nossos sonhos. Que você diz assim: estou pensando em fazer uma viagem. Você não tem dinheiro sobrando, você não tem nada
planejado, mas você fala assim, ó, estou pensando em fazer uma viagem. O regador vai dizer, ótimo, que bacana, para onde você pensa em ir? Ele te rega, ele te põe para cima, ele te aponta possibilidades. Sem ser uma pessoa fora da casinha, como dizem, né? Que vai dizer, mas peraí, a pessoa não tem condições de viajar para o Japão, mas ela quer ir para o Japão. Não existe isso. Quando você tem um sonho, uma vontade, não há limitação. O que separa você do seu sonho é o trajeto, planejamento que você vai fazer. Quero viajar, vou economizar dinheiro. Quero viajar, é para fora? Vou atrás do meu passaporte. Quero viajar, vou planejar férias na minha empresa. Quero viajar. Você faz uma série de ações até que você consiga ter o suficiente para realizar a sua viagem. E assim em todas as situações da vida, com todos os sonhos. Quem não realiza os seus sonhos, muitas vezes é porque está se ceifando, ou porque está cercado de ceifadores, e acaba então não partindo para a ação. A ideia vem na cabeça, ideias lindas, grandiosas, e elas não se concretizam. O que nós então podemos fazer para melhorar essa condição e não sermos afetados? O que vocês já estão fazendo aqui hoje. Nós podemos nos nutrir de ambientes com essa energia positiva, de aprendizado, de estudo, de trabalho espiritual, nos nutrir de livros luminosos, músicas tranquilas, nos nutrir de companhias agradáveis. E assim nós nos cercamos de seres que lá no começo eu falei, vibram com a nossa vibração. Lembra que toda palavra é frequência. Assim como toda cor é frequência. O branco tem uma frequência. Isso a física vai mostrar em termos numéricos. Só não me peça para dizer quais os números que eu não decorei. O vermelho tem uma frequência. O verde tem uma frequência. Com base nisso, criou-se a cromoterapia. Ao compreender que aquela determinada frequência, ela vai agir no ser e vai promover determinada transformação. Mas além das cores, as músicas são frequência, a gente consegue entender melhor, porque tem as próprias emissoras de rádio, que você muda lá o rádio, né? A frequência do rádio não é assim? E aí você capta uma nova estação. As cores, então, as músicas, mas também, e aí muitos se esquecem, as palavras e os pensamentos. Então, de repente, você já está cuidando das músicas, já está cuidando da alimentação, que também é frequência, já está cuidando, mas esquece do pensamento. Aí você já se policia na palavra, né? No seu dia você evita falar palavras negativas, você evita xingar as pessoas, você evita entrar nessa vibração pesada, mas de repente, dentro de ti, no teu pensamento, você ainda vibra no negativo. Um exemplo? Entra ali uma pessoa que te fez algo muito ruim, sabe? Que você ainda não perdoou, você ainda está ressentido, magoado. Essa pessoa diz, oi, tudo bom? Você fala, tudo bom. Você dá um meio sorriso assim. Mas aí quando a pessoa sai, não xingou, não ofendeu, nada. Educadíssimo. Beleza. Mas por dentro você emite o seguinte pensamento: tomara que tropece naquela porta. E aí você tem essa vibração negativa. Porque você ainda está magoado, está ressentido, ela te fez algo ruim. E aí você verbalizou algo socialmente aceito, inclusive para você, no sentido de, olha, estou quase perdoando. Mas o teu pensamento te entregou. Teu pensamento desejou algo de ruim para aquela pessoa. Que ela caísse, se possível, se machucasse. Porque você ainda está. Então vejam que é normal. Nós estamos todos passando por essa transformação. Não é do dia para a noite que todos vamos conseguir vibrar 100% do dia, 24 horas por dia, só frequências de luz. Nós teremos sim momentos de sentir dor, momentos de sentir
tristeza, momentos de sentir inquietação, momentos de sentir angústia, momentos de sentir desespero, momentos de sentir até revolta. Sim, diante de uma situação que nos traz um sentimento de revolta. Mas é exatamente quando nós tivermos esses desafios, essas tarefas mais complicadas, é que vale a pena elevar o pensamento para esses seres luminosos que nos antecederam. Hoje nós lembramos, por conta da data, de Francisco de Assis, que é o espelho do Cristo na Terra, que é o líder desse processo de transição planetária que estudamos há tantos e tantos anos, que está acontecendo e segue acontecendo. O próprio nome diz processo. Não é o dia da transição, não é da noite para o dia, é um processo. E nós estamos nessa fase do limiar, nessa fase de transição. É como a adolescência, né? Que é a transição da infância para a vida adulta. Então a adolescência às vezes ela é marcada por distúrbios de comportamento, de humor, oscilações. Quem tem adolescente em casa sabe, rompantes de raiva, depois acessos de ternura, não é assim? É uma montanha russa de hormônios. Então nós estamos vivendo essa oscilação, essa montanha russa, essa transição entre um planeta que vibrava de uma frequência e que está melhorando sim a sua frequência. Mas o que acontece é que para o planeta melhorar a sua frequência, o movimento das luzes teve que se intensificar. E daí a velha metáfora da dispensa. Quem morou em casa que teve dispensa vai lembrar. Sabe aquela dispensa que tinha só uma lâmpada pendurada numa portinha que você puxava assim, e a lâmpada acendia? Imagina essa dispensa. Só que essa dispensa, ela está toda bagunçada, com mantimentos até vencidos, com um rato passando, barata, teia de aranha. Antes, a luz era essa luz que você não via, você só via ali a polenta, aquela prateleira limpa, linda, pegava, beleza. Com o movimento das luzes no planeta, trocaram essa lâmpadazinha por uma LED. E não é mais uma lâmpadazinha, é um holofote. E colocaram esse holofote na nossa dispensa. E agora, todos nós, muitas vezes, nos pegamos estarrecidos com os acontecimentos do planeta. E pensamos, nossa, nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo. Olha que barbaridade, olha que atrocidade, olha que crueldade. Mas o que acontece é que antes nós tínhamos só aquela lâmpadazinha que nos permitia ver pouquinho. E agora a luz está mais intensa. Então, o que estava escondido na dispensa é muito mais visível. E agora nós vemos todas as teias de aranha, o que está embaixo do tapete, atrás da cortina, tudo está mais visível. E isso nos dá, então, às vezes, a impressão de que estamos piorando, mas não. Nós sofremos dores de parto no planeta, sim. Dores de parto, dores muito grandes. Mas são dores de parto para algo maior, para algo melhor, para um novo planeta, para uma nova humanidade. Se Francisco teve os desafios dele de reformar o pensamento cristão na época dele, para que hoje nós estivéssemos aqui ainda podendo falar de cristianismo, nós também temos o convite de sermos luzes na nossa comunidade, de sermos a minoria, mas a minoria que levanta a mão e diz: vamos parar de discutir? Nós estamos todos no mesmo barco. A minoria que levanta a mão e diz: ok, não pensamos igual, temos as nossas convicções, cada um pensa do seu jeito, de acordo com o seu grau de compreensão, mais de acordo com sua bagagem familiar, cultural, hereditária, sua bagagem de vidas passadas, sua formação religiosa. Cada um tem sua base de pensamento. É normal não pensarmos igual ao outro. É normal. Seria muito estranho se todo mundo pensasse igual. Não haveria crescimento, porque é na diferença que nós crescemos. Uma hora você ensina, uma hora você aprende. Não é assim? E como teria troca se todo mundo estivesse nivelado?
Então as diferenças, elas vão existir e vão seguir existindo. O que há que se retomar nessa base cristã é o respeito. Ok, você gosta de verde, eu gosto de azul. Mas nós nos gostamos. E é isso que importa. Nós nos gostarmos, nós nos respeitarmos, nós termos a capacidade de não julgar o outro pela aparência, pelo status, pela religião que frequenta, e sim estender a mão, independentemente de quem seja, porque aí você sim é o cristão, é o que ampara, é o que ajuda, é o que cuida, é o que cura. O que a comunidade, a sociedade vai fazer e julgar não nos importa. O nosso compromisso não é com o vizinho, é com Deus. Quando nós desencarnarmos, o que vai valer não é o discurso que a gente fez, a palestra que eu estou fazendo aqui hoje. Pode contar alguns pontinhos? Pode, mas o que vai valer de fato não é o que eu falo, mas o que eu faço. As minhas ações, as minhas atitudes, quando não tem plateia, quando não tem ninguém vendo, aí sim eu revelo quem realmente eu sou. Quem nós realmente estamos sendo nessa jornada. Será que nós estamos ajudando a formiguinha a reencontrar o caminho do formigueiro? Será que nós estamos ajudando aquelas estrelas do mar que às vezes estão quase morrendo na beira da praia, que as pessoas passam caminhando e atropelam sem olhar? Ou temos a delicadeza de se agachar, pegar a estrela, devolver ao mar e pensar que para essa estrela sim você fez a diferença? Ah, mas as pessoas que passarem vão me achar tão estranho fazendo isso. Tentem. Ao salvar uma estrela da morte, vocês vão estar fazendo diferença para aquela estrela. Seu dia vai ficar mais leve. Ao ajudar uma senhora a atravessar a rua. Tentem. São esses valores que estão esquecidos, talvez pela correria, talvez pelo medo que as pessoas têm de se aproximar de estranhos, mas que devem ser retomados, para que a gente volte a realmente poder dizer, ok, tenho meus defeitos, não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas me esforço para seguir no meu dia o preceito cristão, sendo uma pessoa melhor, pregando aos meus amigos uma lição melhor, contando uma história melhor, trazendo bom humor em meio a discussões, acalmando os ânimos, lembrando isso, que é normal ser diferente, pensar diferente, ter ideia diferente. O que não é normal é ser violento, é segregar o que você acha que é diferente, ou querer que todo mundo pense como você. E para finalizando então, eu separei para essa noite uma mensagem que ela tem muito a ver com a história do Francisco. Como vocês sabem, ele era amoroso não só com as pessoas e os animais, mas ele também era muito amoroso com as plantas, né? Com os minerais, com todos os seres. E essa mensagem começa assim: dizem que quando a Terra passou a ser habitada pelas primeiras formas vivas, lá nas telas bem primitivas, tudo era agitação e festa. As cidades nasciam em singelas e pequenas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia, a vegetação se espalhava e crescia. Era um mundo de esplendores, adornado de lindas e perfumadas flores. Tão somente o espinheiro era uma criatura triste e sozinha, cercado de espinhos pelo caminho. Certo dia, o espinheiro olhou para o céu e disse: Senhor, que fiz de mal para merecer ser
chutado, pisoteado, maltratado, esquecido. Terei culpa das garras que me deste? Horas. Acendes astros mil para a noite celeste, vestes a madrugada em mantilhas vermelhas, dás lã fofinha às ovelhas, inteligência e graça aos cães, cântico às aves, estendeste no chão a bondade e beleza das fontes cristalinas que deslizam suaves. Não me abandones, ó Pai, as pedras do caminho. Ora, se posso, não quero permanecer sendo apenas espinho. Anseio a ser perfume, cor, harmonia, beleza, para falar de Ti todos os dias através das leis da natureza. Dizem que não se sabe como, mas Deus ouviu a seu tempo a prece do espinheiral e certa vez ordenou que o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na seguinte manhã, logo após a alvorada, o homem, entre exalações maravilhosas, descobre de alma encantada que Deus, para mostrar-se o Pai bondoso, amigo, amoroso, companheiro, atendendo a singela e realmente sincera oração do pobre coitado feio do espinheiro, pusera nele a primeira entre todas as nossas rosas. Que essa rosa de esperança, agora imantada nas nossas mentes e corações, possa ser compartilhada entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, para que possamos passar por todas as turbulências que vierem com mais calma, com mais serenidade, sendo sempre as pontes, sendo sempre aquele que se propõe a ser instrumento de paz. Gratidão.